Mãe, quer dar uma boa tarde, conversar com eles? Então, é isso. Eu trabalho com terapia individual, terapia de casal. Casal hoje é meu forte, família, né? Algo que eu sempre valorizei muito, e eu acho que a família, nós estando bem enquanto famílias, enquanto filhos, enquanto pais, enquanto irmãos, isso faz com que a nossa vida ganhe um sentido. Então, é a área que realmente eu gosto, e eu fico muito feliz que a minha filha ela escolheu na área do direito trabalhar com a família. Aqui tem nosso Instagram, para quem quiser seguir e acompanhar. A gente sempre está ali colocando também informações jurídicas e psicológicas. Minha mãe, eu sempre brinco que ela é quase uma blogueirinha, está hoje com quase 10 mil seguidores, mais, né? 16 mil seguidores, então ela coloca bastante coisa lá para quem está aí começando sua família, para quem já se desfez da família também, vai começar uma outra, por que não? Enfim, rapidamente vou me apresentar, então, eu sei que eu já vim outras vezes, mas para vocês entenderem um pouco mais. Meu nome é Melissa Azevedo, eu sou advogada, especialista em direito das famílias, especialista em garantia de direitos da criança e adolescente, que é uma outra especialização que eu fiz pelo Ministério de Direitos Humanos, em parceria com a Universidade de Brasília. E eu sou fundadora do NEAP, Núcleo de Estudos em Alienação Parental, que eu vou falar um pouco mais para vocês depois. Como eu falei, a gente vai contar a história do Lucas. O Lucas, ele tem 9 anos, ele é filho da Marina e do André, que se divorciaram. É um menino que ele gosta de andar de bicicleta, gosta de jogar videogame. Talvez aquele menino que seja o teu vizinho, que seja o teu afilhado, o teu filho. Às vezes, essa história do Lucas, ela pode ser a sua história. O Lucas aqui, ele é um menino gerado por inteligência artificial. O nome foi uma escolha nossa, porque já passamos por diversos Lucas. Mas a história, ela realmente representa a história de muitas crianças. E pode ser realmente a história de vocês, né? Então, vou deixar um pouco a Silvana contar sobre o Lucas e daí eu retorno. Essa é a minha ficha aqui, né? Ela mostra que a vida do Lucas não é tão fácil, não. Então, vamos lá. O Lucas é um menino de 9 anos na nossa história. Ele está em atendimento psicoterapêutico. Ele chegou com dificuldades porque, desde os 4 anos, ele é filho de pais separados. O que acontece na história dos pais dele? Eles se conhecem, logo em seguida, surge a gravidez, precisam morar juntos, né? Mas eles não conseguiram criar maturidade nem estrutura emocional para formar uma família. E automaticamente eles também não estavam preparados para a parte financeira que viria. Então, enquanto casal, eles não conseguiram se estruturar para essa formação de família. Meses depois, nasce Lucas. Como eles não estavam estruturados, começaram os conflitos, né? Muitos conflitos, eles brigavam bastante, eles não conseguiam ter uma conexão. Quando terminou a licença maternidade, o Lucas foi para uma creche que pode ser a história de muitos aqui, né? Porque eles precisavam, a mãe precisava trabalhar fora e não tinha como ficar com o Lucas, então ele foi lá para a creche, para a escolinha. Final do dia, ele passava o dia inteiro na escolinha, final do dia, o Lucas chegava em casa, mas os pais também chegavam cansados do seu dia de trabalho, com os seus conflitos ainda muito acesos, e ele tinha o mínimo desses pais. Com isso, a educação dele acaba sendo terceirizada por tecnologia. O Lucas recebe o celular, fica ali no celular e ele começa a se tornar apático. E aí vem os comportamentos. Eu não vou ler todos aqui, mas o comportamento que o Lucas começa a apresentar. Um menino triste, um menino apático, um menino mais silencioso. Ele apresenta já na escola, ele está com 9 anos, ele começa a apresentar problemas de atenção, problemas de concentração. O estudo dele começa a refletir os problemas que ele está vivendo em casa. E aí
ele vai desenvolvendo alguns pensamentos diante de todos os conflitos. Porque, apesar dos pais terem se separado quando ele tinha 4 anos, ele começa a vivenciar esses problemas, tanto quando ele está com o pai, ele não pode mostrar que ele está feliz com a mãe, para o pai não se chatear. Ele também não pode mostrar para a mãe que ele fica feliz quando ele está com o pai. Ele começa a vivenciar as brigas quando vão fazer as trocas, e ele passa a ter alguns pensamentos que são pensamentos que vão seguir na vida dele, só vão mudar o perfil. Eu atrapalho. Se eu não existisse, eles não brigariam. Eu escuto muito isso no consultório. É mais seguro me distrair do que sentir. Ser amado exige que eu escolha lados. Gente, isso aqui é muito cruel com uma criança. Porque ela tem que amar, em casos disfuncionais, ela precisa amar mais um lado do que o outro lado. E os pais trabalham isso com a criança como se ela tivesse a responsabilidade de amar mais um lado. E ela sente muito mais do que a fala. Não posso demonstrar que amo o pai quando estou com a mãe e vice-versa. Isso aqui é tão delicado que é assim, eles não podem falar. Eu tenho crianças na fase de 4, 5, 6 anos que eles vão para as casas de pai e mãe, e quando ele chega, a mãe pergunta: e aí, como é que foi lá na casa do papai? Foi legal. E ela não consegue verbalizar, porque se ela falar: foi legal, foi ótimo, andei de bicicleta, fiz isso e tal, a mãe vai se chatear. Então ela acaba engolindo, silenciando. Ela não consegue demonstrar as emoções dela. Não posso confiar, posso ser abandonado. Aqui é o medo de abandono. Por quê? Porque os pais que seriam a segurança dela traíram. Eles abandonaram quando eles vão para as suas vidas, né? Eu entendo que casamento nem sempre ele vai dar certo. Existem realmente casamentos que não dão certo, e eu trabalho com terapia de casal, entendo que isso pode acontecer. Porém, a responsabilidade quando se há filho, de você entender que quando você coloca o filho, quando você educa o filho, tudo que ele está aprendendo, tudo que está introjetando psicologicamente aqui, vai para o resto da vida. E vocês vão ver isso daqui a pouquinho. Dentre essa situação do Lucas, né, a gente percebe alguns reflexos jurídicos. E, como eu falei, o Lucas ele representa várias crianças, vários adolescentes, e pode representar algum de vocês. Mas, enquanto criança, é muito mais fácil a gente perceber algumas coisas, alguns efeitos jurídicos, e eu escolhi eles para conversar com vocês hoje. Então, o primeiro deles é o uso das redes sociais. Não sei se vocês sabem qual é a idade para usar Instagram. Alguém sabe? Não? 13 anos de idade, se eu não me engano. Para ir no Uber, menor de 18 anos não pode. Mas a gente tá tão sozinho, né? Tanto que não pode ter conta. Agora até criar... Posso te interromper sobre isso? A OMS ela tem uma regularização onde diz que a criança ela vai ter ali no período escolar 1 hora por dia que ela poderia ter acesso à tecnologia, desde que usada para educativo. Depois disso tem uma idade seguinte ali, que é da adolescência para frente, que seriam 2 anos. Só a partir dos 18 que teriam mais acesso, que seria o ideal em termos de formação, né, do que isso faz na mente, da influência. Porque o excesso de redes prejudica muito o desenvolvimento emocional. Exatamente. E a gente vê pais delegando essas crianças, né, aos cuidados das redes sociais, não estão ali supervisionando. Realmente, assim, a questão do Uber, por exemplo. Mas tá muito trânsito, eu não quero levar o meu filho lá na casa da minha ex. Ou, geralmente, é isso. É a pessoa que tem que devolver para casa que a criança já mora. Não quero levar, porque é muito trânsito, vou perder muito tempo, vou colocar no Uber.
mas não está cuidando de com quem essa criança está convivendo no Uber, que nem deveria estar andando de Uber sozinha. Nas redes sociais, não está vendo com quem a criança fala. E aqui, quando eu falo de redes sociais, eu também falo daqueles joguinhos que a gente pode jogar online conversando com os outros. Eu sempre dou o exemplo do meu primo, que quando meus tios se separaram, ele foi muito de jogar, assim, até hoje ele joga muito. E ele tinha um amigo que o nome era Nelson. E a gente ficava, meu Deus, mas uma criança de 10 anos tem um amigo no joguinho que o nome é Nelson? A gente sempre pensava que era um adulto, né? Mas não, era um menino da idade dele também. Deixa eu te interromper. Essa situação dos jogos de redes sociais, eu atendi vários casos onde houve o abuso, porque do outro lado não era uma criança, não era um adolescente, era um adulto, e aí rolou a coisa de pedir fotos e tal, e como ele entendia, num caso específico, ele entendia que era outro adolescente, ele mandou atrás das fotos. Depois começaram as chantagens. Então, isso é muito sério. Os pais, eles precisam acompanhar. Eu até digo para alguns dos meus pais, sente junto e vá jogar. Tenha certeza de que realmente isso aqui é algo que você pode ficar tranquilo de que teu filho não está exposto a alguém perigoso do outro lado. Exatamente, porque eles estão nessa fase procurando uma conexão que eles não estão encontrando em casa. E eles encontram nas redes sociais, nos jogos. Então, isso é muito digno de se preocupar mesmo, né? E isso tem um reflexo jurídico que muitas vezes as pessoas não pensam. Mas, lá na Constituição e no Estatuto da Criança e do Adolescente, diz que é dever de todos, da sociedade, do Estado, dos pais, dos amigos, dos familiares, de todos, prezarem por essa criança e cuidar dela. Proteger contra toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Quando a gente está deixando essa criança ali, largada, relegada às telas, sem se preocupar e ainda corre o risco de acontecer uma coisa dessa, se acontecer, os pais eles são responsabilizados, inclusive criminalmente. Tem muita gente que é confiado e pensa, não vai acontecer com meu filho. Gente, pode acontecer com o teu filho sim. Então, a gente tem que ser desconfiados, né? Porque a gente pode... com o que acontece fora de casa, super proteção com o que acontece fora de casa, e acha que por estar quietinho ali no quarto, está no ambiente seguro. Não tem nenhum risco. É o pior ambiente, eu diria. Exatamente. E, além, né, se não for uma coisa tão grave, assim, que gere uma consequência criminal, mas essa omissão de cuidar, de proteger, de fiscalizar, pode gerar consequências em questão de modificação de guarda, em questão de modificação da residência da criança, tudo a depender, é claro, do que for comprovado no processo, né? E também, nessa pegada de redes sociais, né, existe hoje o sharing e o oversharing, que é uma questão ali que os pais acabam super expondo essas crianças na internet. Então, tem o Instagram, vou lá, tô na convivência com meu filho, quero colocar fotos nossas. Daí tem o pai que não é... o pai ou a mãe que não se liga no perigo e coloca a foto da criança de biquíni. Então, por exemplo, eu tive uma demanda que a ação foi sobre isso. O pai colocava no Instagram da criança, que ele deixou a criança fazer, que não tinha idade para ter Instagram, ela publicar as fotos dela e ele publicava, mas publicava foto da menina de biquíni, com a amiguinha na praia, e chegava na casa dele, quando tu falou ali sobre ter que escolher um lado ou outro, eu lembrei que muitas vezes acontece da criança não poder nem levar as coisas dela de uma casa para outra. Então, presentes, roupas, os pais não aceitam, não querem ver aquilo que a criança ganhou no outro, né? E no caso dele, a criança chegava em casa e ele fazia, vai lá trocar de roupa. E ele meio que adultizava essa filha, e as roupas que ela usava nas fotos eram roupas de uma adolescente, não de uma criança. E daí ele estava sempre lá batendo foto e postando nesse Instagram. Quando a mãe descobriu a existência do Instagram, daí deu processo, né? Por quê? A criança, ela só pode estar no Instagram cumprindo ali a questão da idade com o acordo de ambos os pais. E esse é um outro problema que dá muito processo. Não, eu fiz o Instagram, não vou passar a senha para o pai ou para a mãe. Não, é direito também, né? Porque o pai e a mãe têm dever de fiscalizar essas redes sociais que a criança está e com quem ela está conversando, né?
Inclusive nessa questão de celulares, já tive vários problemas em relação a isso com adolescentes. Inclusive, quando eu atendo adolescente, eu peço para ver o celular. E vou lá no histórico e me assusto com algumas coisas que eu vejo. Questiono os pais: você tem acompanhado o celular do seu filho? Não, tá tudo certo. Dá uma olhada, porque enquanto ele for de menor, não existe nada que te proíba, ao contrário, você tem responsabilidade de olhar esse celular e verificar o que está conversando. Porque às vezes você conhece o teu filho, mas você não conhece quem está do outro lado. Não conhece o coleguinha que está ali do outro lado e está incentivando. Eu tive casos de incentivar suicídio, incentivar se cortar, incentivar fotos nuas em grupos de colégio que rolou em conversas ali, e a gente achava que estava tudo bem, estavam lá estudando, grupo para estudar, e quando nós pegamos os celulares a gente descobriu coisas seríssimas ali dentro. A questão das senhas, as crianças não devem ter senhas, os pais têm que ter acesso a todo o conteúdo que está das crianças ali. Exatamente. E para vocês terem uma ideia, é um caso que eu não gosto, e é um dos casos que eu não gosto de lembrar, mas a gente sempre pensa: nosso filho não está fazendo nada, até chegar a comunicação da delegacia para tu ir lá, porque teu filho está sendo investigado por um ato infracional. Porque criança, adolescente não comete crime, comete ato infracional. E daí chegar lá e descobrir que teu filho está divulgando um vídeo que ele gravou da amiguinha e do amiguinho, um fazendo atos sexuais, um outro gravou e está compartilhando em grupo. Nunca imaginou que teu filho saberia o que é isso? Estaria compartilhando isso. Mas acontece. E olha, eu estou pensando num caso específico, mas tem mais, muitos mais. Bem conhecido. Ou, por exemplo, situação de racismo. A minha última cliente minha foi chamada na delegacia foi isso. Porque supostamente o filho teria praticado atos de racismo e tinha ali as provas, né? Mas ela não. O Lucas é um anjo, ele não faria nada, ele me falou que não fez. Deu assim, tá, mas tu sabe que se ele fez, a delegacia, né, a perícia, ela acha. Por quê? A gente acha que apaga do WhatsApp, mas a perícia acha. Principalmente em casos criminais, né? Você chamou o Lucas, vou trazer o Lucas. Se os pais conseguem entender que a necessidade de acompanhar seu filho desde pequenininho, ele cria conexão com o filho para poder chegar nas outras fases e o filho entender que não é uma proibição. Se o pai e mãe tem uma conexão com o filho de estar ali assistindo junto, vendo junto, colocando as regras desde pequenininho, ele aprende as regras sem que elas sejam um castigo. Então, o que acontece com essas crianças que a gente está tendo muita dificuldade é porque elas já tiveram uma ausência lá atrás. Então, agora, quando os pais dizem, me dá o celular aqui, para eles é um castigo e aí eles enfrentam. Exatamente. E ainda sobre essa questão de publicar as fotos, né? Outro problema que a gente encontra é quando é madrasta e padrasto. Porque a madrasta e o padrasto podem publicar foto da criança nos seus Instagrams? Tem gente que diz que não. Mas não expondo a criança, sendo uma foto tranquila, que a criança também estava de acordo de tirar, em tese não tem problema. Mas eu sempre recomendo cuidar muito quando vai postar foto do filho dos outros. E até eu brinco com a minha avó também, que minha avó ela tem mania de publicar foto dos meus primos pequenininhos. Sempre com uniforme escolar. Eu fico indignada, eu brinco com a avó, não pode. Porque isso também gera a possibilidade de identificarem e alguém lá e sequestrar a criança e fazer uma maldade. Então, isso também voltaríamos à questão da responsabilização criminal se acontecer alguma coisa, né? Bem, outra questão que ocorreu com o Lucas foi a questão da perda do tempo de qualidade. Não sei quantos de vocês são divorciados, mas parece todo mundo tão novinho. E quando a gente está prestes a se divorciar, acontece uma coisa de não se suportar, não querer estar junto. Eu sou divorciada do primeiro casamento. E eu sempre falo que quando eu tava nessa que eu não aguento mais, eu fazia Muay Thai de manhã.
Eu acordava às 6 horas da manhã, ia pro Muay Thai, eu saía de casa umas 8 horas. Eu chegava do Muay Thai, ficava uma meia hora sentada na portaria, pra daí subir, porque eu não queria interagir com ele, não tinha essa vontade. E muitas vezes os casais, quando eles estão se divorciando, acontece isso. Só que quando você tem um filho, tu não tá só deixando de interagir com o teu filho, com o teu ex, tu tá deixando de interagir com o teu filho. E daí aí vem a perda do tempo de qualidade com a criança. Então hoje, ainda falando um pouco sobre as redes sociais também, as crianças estão sendo criadas pelo celular, pelo Lucas Neto e por esses outros videozinhos de YouTube que, diga-se de passagem, eu fico abismada quando eu vejo, porque são realmente perigosos também. É no tablet que elas se acalmam, se formam e ali falta aquele olho no olho, o cuidado, realmente o tempo de qualidade, né? Você falou a respeito de padrastos, madrastas, né? Como eu disse, não tem problema se um casamento não dá certo, ok, a gente segue, né? Faz o fim dessa relação. Mas a importância de pai e mãe entender que vocês estão separando enquanto casal, mas não o laço familiar. E que as questões da criança, as decisões em relação à criança futuras, é importante que os dois entendam que tem que conversar para seguir as mesmas regras. Aí teríamos menos conflitos com a entrada de outras pessoas na relação. Porque daí assim, entrou alguém, olha, mas a gente tem um combinado tal aqui na criação do meu filho. Se você concorda de estar nessa relação comigo, ok. Se não, aqui eu preciso preservar, porque eu estou preservando meu filho. E a madrasta e o padrasto, eles têm um papel muito importante. Eles não podem ter o papel de pai e de mãe, não podem substituir, como muitas vezes acontece. Eu já tive vários casos de cliente que falou assim, não tem problema meu filho ir lá pra casa do pai quando ele tá namorando, porque as namoradas deles cuidam, porque o pai não cuida. E realmente a gente via isso, quando o pai estava namorando, a madrasta ali cuidava, mas o pai sumia depois. Infelizmente. O Lucas, né, não esse Lucas, mas um outro Lucas, ele falou um dia pra mim assim, lá no escritório: tia, eu vou pra casa do meu pai e ele ficar sentado assistindo CNN ou trabalhando no computador. Eu não quero ir pra casa dele. Não foi a mãe que me falou, foi o Lucas. O Lucas falou que não queria ir porque chegava na casa do pai, eles não faziam nada. E quem viu eu falando, parece que eu não gosto de pai, ou que a maioria dos problemas são os pais, né? Não, tem os mesmos problemas tem do lado inverso também, né? Mas essa questão da perda do tempo de qualidade, ela também vai interferir no processo de divórcio ou numa questão de modificação de guarda, porque o judiciário, ele entende que a pessoa que está mais apta para ter a guarda da criança, para morar com a criança, é aquela que tem mais tempo de qualidade, que demonstra afeto, atenção e disponibilidade. E daí tem uma outra questão. A gente sabe que quem fica com a criança, muitas vezes, tem muitos gastos, além de todo o tempo investido. E chega uma situação muito recorrente no consultório, no escritório, que vem, mas olha, o pai ou a mãe, quando é o caso da mãe que não mora com a criança, dá presente, tá comprando a criança. Eu não tenho dinheiro para isso. A pensão mal dá para pagar as coisas tradicionais, né? Quanto mais ficar fazendo passeio, levar no McDonald's, no cinema. E daí a pessoa pensa que vai perder a criança. Mas eu sempre dou alguns exemplos de coisas para se fazer com a criança que funcionam para trazer a criança para perto e sem gastar. Só que muitas vezes a gente só pensa que a criança vai gostar só daquilo que é gasto, que é cinema, que é McDonald's. E não necessariamente. A criança gosta de assistir cinema em casa, contar histórias com personagens inventados, caça ao tesouro é muito legal. A criança mesmo, ela gosta de presença. E a Silvana? Presença. A Silvana, ela vai me falar que talvez quando é mais adulto, mais jovem, mais adolescente, eles não gostam tanto disso. É tão sério isso que quando a gente fala assim, o que você lembra de tal situação? Você nunca vai dizer, eu lembro do presente que eu ganhei. Você vai dizer, eu lembro do acampamento que eu fiz, eu lembro da gente indo no parquinho, eu lembro daquela comida gostosa que a vovó fazia, a mamãe fazia. Você sempre vai lembrar de
momentos, você não vai lembrar de coisas. E os pais acabam gastando muito, providenciando coisas para tentar substituir o tempo que não conseguem dar para essas crianças. E daí aqui eu vou entrar falando sobre alienação parental. Bem, coloquei aqui. Deixa eu só te dar a deixa aqui. Por que alienação parental? Porque o Lucas da nossa história, quando ele se separa, quando os pais se separam aos 4 anos, eles estavam em conflitos. Era uma briga dos pais. O que acontece nesse momento com a criança quando os pais se separam? Os pais estão em conflitos e eles estão aqui, ó, brigando. Aí chega o dia que, ó, o papai está saindo de casa e deu. A criança, ela não foi preparada para uma separação. Ninguém pensa em preparar a criança. Então ela começa emocionalmente a viver com esse corte desse vínculo, com essa perda, a perda daquela relação de segurança que ela tinha de imaginar os pais ali em casa. Quando existe esse corte, tem esses encontros conflituosos na hora de levar e trazer alienação parental. Exatamente. E aqui eu coloco um pouco a imagem do núcleo, né? O núcleo ele é um grupo de estudos que eu fundei para advogados, mediadores, psicólogos. Por quê? Nós que estamos trabalhando em processos de alienação parental, a gente sabe que é muito dolorido. E a mídia e as redes sociais, elas tomaram esse assunto numa proporção que ou tu é a favor da lei ou tu é contra a lei. Tu não para ali no meio, tu não analisa o que é melhor. E tem agora, inclusive, 2 projetos de leis para tirar a lei, revogar a lei da alienação parental. E daí muitas vezes eu falo, se a gente revogar a lei, a gente vai tirar esses atos, não vão mais ter atos de alienação parental? Eles vão continuar existindo, sem dúvida. Mas o que são esses atos, né? Falasse da questão de brigar enquanto estão fazendo a troca, né? Mas não é só isso. A alienação parental acontece quando um dos pais ou outro familiar interfere de forma contínua, intencional, muitas vezes, para afastar essa criança ou do pai ou da mãe. E daí aí que eu digo que vem a usurpação da questão que vai para extremos. Muitas vezes pregam que a alienação parental é uma medida que um homem, geralmente, que está sendo acusado de algum crime contra a mulher, usa como uma defesa. Então, ele vem para o processo falando, eu estou sofrendo alienação parental, e esse boletim de ocorrência que a mulher fez, falando que eu estava praticando uma violência psicológica, é mentira. É porque ela está tentando afastar meu filho de mim. E as mulheres, elas realmente, os coletivos de mães e tudo mais, odeiam a lei da alienação parental. E os coletivos de pais, eles estão sempre tentando manter. Eu, particularmente, eu queria melhorar. Por quê? O que eu vejo hoje? Se a gente revogar, os atos eles vão piorar. Então, a gente tem que procurar como melhorar, né? Mas o que são esses atos mais especificamente, né? Porque é muito bonito aqui falar que é para afastar o pai ou a mãe da criança, mas a gente não tem exemplos claros, né? E eu gosto muito desse livro, que eu sempre trago ele quando eu falo de alienação parental, que ele foi escrito por tudo isso aqui de gente. Muita gente maravilhosa. E eles dão exemplos claros do que é alienação parental. E daí eu vou ler aqui rapidinho para vocês verem que não é só falar mal um do outro. Mas olha aqui. Apresentar o novo cônjuge como novo pai ou nova mãe. Eu já tive. Interceptar cartas, e-mails, telefonemas. O meu último caso, a mãe encerrou a conta de WhatsApp da filha para não conversar com o pai. Desvalorizar o ex-cônjuge, né, perante terceiros e perante as crianças, né? Muitas vezes o terceiro é aquele pai, aquela mãe que é o pai do amiguinho na escola, que vai até comprar um lado nessa briga, vai servir de testemunha no processo. Sem falar dos próprios parentes, né? Falar de forma descortês, impedir a visitação, que esse é um tradicionalíssimo também. A criança está sempre doente no dia da visita. Sempre doente. Esse é muito tradicional. E daí é como se o outro não soubesse cuidar da criança, não sabe dar um remédio. É incrível. Tomar decisões importantes sem consultar o outro.
esse também é muito normal. Trocar o nome, né? Atos falhos de trocar o nome ou não colocar o sobrenome, por exemplo, do pai ou da mãe naquelas etiquetinhas do colégio, que quando é criança a gente identifica tudo, né? Daí só coloca, sei lá, Maria Duarte. Era Maria Duarte Pereira. Não colocou Pereira. Claro que isso por si só não é uma alienação parental, mas é que junta tudo isso e daí fica muito nítido a existência da alienação parental, né? Existe um outro que eu gosto muito de citar, que é sair de férias, deixar os filhos com terceiros. Gente, se a criança tem pai que tá ali esperando, ou tem mãe, por que eu vou sair de férias e deixar a criança com os amigos da escola? Né? Não tem uma lógica que não seja o fato de afastar essa criança de algum dos genitores, né? Tem aquela situação, né? Ficam de 15 em 15 dias. No final de semana que a criança tá com a outra parte, por exemplo, a criança vai ficar com o pai de 15 em 15 dias. Nesse dia, a mãe sempre diz: ai, que pena que você vai com o papai, porque eu vou para a Disney, né? Então, tipo, sempre tem alguma coisa muito boa que a criança quer muito fazer, só que ela não vai poder fazer porque é dia de obrigação, ela tem que ir com o pai. Teu E isso primo acontece vem aqui em em casa também, tá? Teu primo vem aqui em casa, a gente vai pedir pizza. Gente, é muito que acontece isso, né? Por isso que eu digo, a lei ela existe porque acontece. Se não acontecesse, a gente não precisava da lei. Mas ainda assim, tem muita gente, daí eu faço a minha culpa para nós advogados, porque às vezes é a gente que diz isso é alienação parental. A gente, às vezes o psicólogo, né? E muitas vezes isso acaba botando um fogo no parquinho. E aumenta o litígio. A Silvana, ela faz perícia judicial em processos que envolvem alienação parental também, né? Muitas vezes a gente já conversou sobre isso, de situações que chegou no consultório e ela viu, o processo está assim, porque quem estava botando fogo era o advogado. Não é nem as partes em si, é o advogado que está ali prejudicando esse contato, né? Então, tem uma diferença entre conflitos parentais, que existe e que é saudável ter conflitos, divergências e discordâncias, né? Que com diálogo se resolve, do que é a alienação parental, que envolve tudo isso ali que eu falei pra vocês. E o interessante, que eu volto sobre aquela questão de terem furtado a lei e levado para discussões sobre machismo e feminismo e coisas assim, é que eles esquecem que não é só pai e mãe que faz alienação parental. Eu já tive casos de avós maternas que manipulavam os netos contra as próprias filhas ou os próprios filhos, porque queriam a guarda dos netos. Essa semana eu até coloquei um Reels que eu falava justamente sobre um caso similar de uma avó que abandonou a própria filha, né? Não quis criar, a filha foi criada pelos seus avós, e quando a filha engravidou, essa mãe voltou. E quando voltou, ela queria ter guarda compartilhada do neto, porque daí a filha que ela nem criou, que ela não tinha nem convívio, também não prestava, e ela que tinha que cuidar do neto. Então, existe outras pessoas que fazem alienação parental e não é só contra o outro, o marido da filha, é contra os próprios filhos. Mas madrinhas também que têm a guarda da criança e impedem contato com os pais, tios e tias também que impedem a convivência com os pais, né? Vocês pensam que são poucos tios e tias que têm a criança morando consigo? Não é não. A gente tem alguns casos assim. Assim como eu já tive casos que eu olhei assim, eu pensei, cara, essa minha cliente, ela é muito alienadora. Ela é o que a lei diz. Chegou o laudo do psicólogo, da assistente social, do outro psicólogo. Ela não era. Estão errados, eu estou certa. Não, mas no caso dela, ela não era alienadora pra eles. O marido era agressivo. E eu não sabia que o marido era agressivo e tal. Mas eu achei que minha cliente era alienadora também. Porque geralmente tem isso. Um lado tá errado e o outro também. Pros laudos, ela não estava errada. Eu disse, pra mim tava. Já vi casos de alienação parental que as pessoas não falam, mas existe dentro do casamento. Essa semana passada, saiu uma reportagem que a Angélica falava que ela se arrependia de ter tirado o Luciano Huck
da convivência dos filhos, assim, no sentido de que ela era a principal responsável e ele era só o pai, né? Então, ela definia as coisas. Dentro de um casamento existe isso, da gente pegar e minimizar o papel do outro. E isso é uma forma de alienação parental, sim. Só que pra lei daí não importa, porque não tá tendo briga judicial. Agora, vou deixar tu falar sobre o Lucas de novo. Isso, não. Mais um? Adolescência. Adolescência? Adolescência. Eu mostrei para vocês como seria o Lucas, esse primeiro momento que a gente está trabalhando. O primeiro momento, ele é a formação emocional. Todas as emoções que nós construímos, desenvolvemos, elas acontecem nos primeiros anos de vida, até os nossos 7 anos. Dali para frente, a gente vai estar com essas emoções aparecendo em outras situações da nossa vida, até a nossa vida adulta. Então, o Lucas que a gente trabalhou era o Lucas criança, que ele estava em terapia, né? Mas ele chega com aquele quadro lá. Agora, imaginando esse Lucas não fazendo terapia. Então, o Lucas vai para a adolescência, 13 anos. Características: crise de identidade e vazio interior, carência e confusão emocional, raiva internalizada, fuga para o mundo virtual, dificuldade de regular as emoções, espelha comportamentos aprendidos, ou seja, se ele viu os pais brigar, ele vai brigar também, ele vai brigar lá na escola com os amiguinhos, com quem for. Conflitos sérios com os pais. Gente, vocês não têm ideia. Os pais chegam no meu consultório, sentam lá e choram loucamente, porque eles não conseguem mais lidar com isso aqui, ó. Conflitos sérios com os pais, raiva explosiva, impulsividade, agressividade, filhos criticando os pais, sendo cínicos com os pais, não obedecem de forma nenhuma. Onde começou? Lá atrás, tá? Sempre lembrem, quando eu falar daqui pra frente, começou lá atrás. Os comportamentos, isolamento digital. Os adolescentes de hoje em dia, onde que eles estão? Dentro dos quartos. Eles estão lá com o seu celular, com o seu computador, eles estão lá, isolados no digital. Raramente eles estão juntos nas salas. Explosões emocionais, apatia, sabe aquela tristeza? Eu atendo adolescentes que eu pergunto: o que você quer ser no futuro? Ah, não sei. O que você gosta de fazer? Ah, não sei. E comer? Ah, qualquer coisa. Apáticos. Baixa autoestima, não se acham bonitos. Eu pego os celulares, me mostra uma foto sua. Ah, eu nem coloco foto. Por quê? Ah, é porque, olha, eu tô olhando aqui, ó. Ai, apareceu esse negócio, não gostei. Isolamento total, baixa estima, não gosta de si, só vê defeitos em si e recebendo críticas de outros adolescentes iguais. Não confia e não acredita que é merecedor de amor. Por quê? Porque estava num lar que não dava esse amor. Ele não recebe esse amor do jeito que precisa, então ele acha que ele não é merecedor. Só que quando ele entrar num relacionamento lá na frente, ele vai entrar com esse entendimento de que ele não merece. Então ele precisa correr atrás para dificuldade de lidar com regras. Você sabe muito bem que adolescente tem essa dificuldade gigantesca. E vai acabar na delegacia ainda uma hora. Exatamente. Baixa empatia, tendência a comparações social e tóxica. Quais são os pensamentos? Ninguém me entende, meus pais não me amam, nada faz sentido, só sou aceito se fizer tudo certo como eles querem, e eles não querem fazer. Sinto demais, mas não posso mostrar. Aqui, nesse momento aqui, eu tenho adolescentes em conflito e tenho pais totalmente desorganizados porque não sabem como lidar. E quando eu digo a adolescência vai dos 13 aos 18, isso passa a ser assustador. E tem uma questão, né? Na adolescência, quando eles estão assim, voltando para a questão da alienação parental, o pai e a mãe às vezes não estão preparados para lidar com isso e eles pensam que é com eles. Eles pensam que é por uma situação de alienação parental e daí ainda pegam um profissional desqualificado, despreparado
é capaz de levar para um tribunal uma briga que precisaria ir para o terapeuta, não para o tribunal. Inclusive, nessa situação, né, ela falou que eu sou perita, em muitos casos eu peguei onde tinha, eram casos de adolescente e a questão era essa briga onde chegava a criança não querer ir para lugar nenhum. Então, o conflito era gigante. E aí vinha esse jogo, quando eu atendia o pai ou quando eu atendia a mãe, eles jogavam. A culpa culpa é do pai, a culpa é da mãe. E quando eu atendi o adolescente, eu identifiquei que o adolescente tinha evoluído para uma situação onde ele estava manipulando os dois lados, onde ele já estava curtindo a briga e ele podia estar bem, porque enquanto eles prestavam atenção um no outro lá e brigavam um com o outro, ele estava bem, estava tranquilo, e era poupado, e era, né, era uma briga por ele. Pela primeira vez ele estava tendo uma atenção direcionada para ele. Aí nós temos a vida adulta, né? Eu saí lá dos pais do Lucas, que tiveram aquele encontro lá, e cheguei no adulto que o Lucas seria. Aqui as características: dificuldade de confiar, ama com medo de perder. Aqui a gente tem aquele quadro da dependência emocional, porque é alguém que não conseguiu lidar com as suas emoções. Dificuldade de confiar, ciúmes e insegurança crônica. Sempre vai criar cenários. Se a pessoa tá, e eu tenho um caso que eu estou atendendo agora, que eles estão no carro. Se o homem olha e vê que ela estava olhando para esse lado aqui, ele quer saber quem ela já namorou que esteve ali naquela rua, naquele prédio, naquele lugar lá. Ele cria isso e ele traz para as sessões com uma intensidade, e aí eu questiono, mas como é que... Eu tenho certeza, Silvana, não pode ser? Tudo pode ser, mas onde está a verdade? Não existe a tua verdade, está tudo aqui. Então, é crônico, é doentio e acaba transformando a sua vida e a vida da outra pessoa numa condição insustentável. Carência afetiva, disfarçada de independência, incapacidade de sustentar e conectar com vínculos mais profundos, medo de ser abandonado e rejeitado. Isso aqui é muito complicado, porque daí acaba aceitando muitas coisas também por medo de sair daquela relação. Isso não consegue nem enxergar que pode ter uma outra relação melhor lá fora. Isso aqui é o que a gente vê muito na situação de violência contra a mulher, né? Claro, também tem violência contra o homem, mas muitas vezes a gente fala, a mulher ficou, fala errado, né? Porque a mulher ficou porque gosta de apanhar. Não é porque gosta de apanhar, é porque tem medo de ser abandonado, de ser rejeitado e tá ali, não vem uma solução. Pensa que não vai ser amado de novo. Pensa que é aquilo que tem pra fazer. Então ninguém fica num relacionamento abusivo porque gosta. Quando ele assiste, sempre a convivência com os pais, como conflituosos, ele entra para um relacionamento e ele entende que o conflito vai sempre existir. Ele nem acredita que existem relacionamentos onde existe conexão, onde eles possam estar bem. Reconhece relacionamentos com conflitos. Quando não existe o conflito, impediam. Se impediam. Acho que ficou certo. Quando ele acredita que todos os relacionamentos são conflituosos, ele aprende que aquilo ali é o normal. Então, ele precisa dos conflitos, ele vai criar os conflitos, ele vai provocar esses conflitos, mas se ele entrar num relacionamento calmaria, um relacionamento de repente de conexão, que dificilmente ele conseguiria, ele vai se entediar, para ele não serve. Ele vai arrumar um jeito de sair desse aqui e ir para um outro. Vícios. Isso aqui é fuga, tá? Vícios em distrações como redes sociais, pornografia, jogos. Gente, eu quero colocar isso aqui, ó. Nós temos muitos problemas de pornografia hoje. Alguns estão só na pornografia, outros estão evoluindo para fora.
sair e procurar fora. Não e muito disso é porque tem tudo desregulado e não consegue entender que você pode e deve ter um relacionamento com vínculo somente com uma pessoa, com fidelidade, com lealdade. Os comportamentos. Relações amorosas marcadas por cobranças e possessividade, medo constante de abandono, necessidade de provar o seu valor. Sabe aquela pessoa que ela diz, mas você não está vendo? Olha, eu faço isso. Olha, eu sou bom. Olha, você elogia todo mundo, mas não me elogia. Cobra o tempo inteiro, porque espera que seja provado o seu valor. Hipervigilância. O tempo inteiro procurando saber se o outro vai fazer alguma coisa que vai colocar em risco a relação. Isso aqui é muito difícil. Eu tive casos onde a pessoa acordava a parceira e falava, com quem você está sonhando? Sua vagabunda. Pode desenvolver comportamentos controladores, que daí precisa controlar tudo, porque se controlar, quem sabe as coisas funcionam, só que torna insustentável a relação para o outro lado. Apesar do medo de perder, podem trair por não estabelecerem vínculos. Como tudo é muito raso, eles estão na relação, eles cobram fidelidade, mas eles saem e traem e voltam. Mas ele não estabelece vínculo lá. Ele só foi lá, transou e pode acontecer com mulheres, tá? Hoje tá meio que vai, faz e volta e tá tudo bem, porque eu tenho uma relação aqui. Crenças internas, que são os pensamentos. Se eu não controlar, vou ser traído. Amor dói. Não posso confiar totalmente em ninguém. Eu não sou o suficiente para ser amado com leveza. Posso sair com outros parceiros, buscar o que não tenho em casa. A culpa é sempre do outro. Ela não pode ganhar mais do que eu, porque sou homem. Isso aqui é uma coisa que, olha, só essa semana eu acho que eu atendi 3 casos, onde as mulheres, elas estão trabalhando, elas estão fazendo mais cursos, elas estão crescendo nos seus trabalhos, elas estão ganhando mais, e para o homem é muito difícil, um homem desorganizado assim, entender que uma mulher possa ganhar mais do que ele. Então, assim, vem os conflitos enormes. Eu atendi um caso ontem ainda, que ele falava, ela não pode estar ganhando mais do que eu, mas ela tem que aceitar que, se ela não está aqui, eu posso sair, procurar outras mulheres. E como assim ela tem que aceitar? Ela não tem que aceitar isso. Ela está trabalhando. Agora, uma mulher, ela precisa ter admiração por um homem. Me diz onde você está e o que você está fazendo e o que você está buscando para que essa mulher tenha admiração de você. Não acontece. Não sei quem aqui tá solteiro. Não sei se a gente pode perguntar se é uma palestra. Só se você for trocar. Deixa eu perguntar pra minha advogada. Ela autorizou. Eu não sei vocês, mas eu tô percebendo nos casais que chegam no escritório, nas pessoas que chegam no escritório, né, que elas estão apresentando uma dificuldade muito grande em achar um namorado. Não acreditam nos vínculos, sim, relacionamentos casos. Eu tenho uma amiga mesmo que eu sempre brinco que ela é perfeita, maravilhosa, tá 2 anos solteira, sem beijar na boca, e ela acha que o problema é ela. O ex traiu, o ex avacalhou, e ela acha que o problema dela não encontrar ninguém é ela. E daí nisso eu fui conversando com outras amigas, outras pessoas, até com a minha manicure, e todas falam que está muito difícil arrumar um namorado. E os homens que eu converso também dizem que está muito difícil arrumar uma namorada. Não estou entendendo. Eu vou fazer até porque eles chegam no consultório e falam assim, Silvana, como você atende muitas pessoas, você não consegue me arrumar alguém? Eu digo, eu nunca conseguiria colocar 2 pessoas juntos. Por quê? Porque nós somos tão únicos que a gente precisa construir uma relação junto com uma outra pessoa. Com calma, antes de ter Lucas.
E uma das questões que eu atribuo a essa dificuldade é as redes sociais. Eu não sei quantos de vocês recebem alguns videozinhos. Meu marido recebe, eu até estranho de vez em quando. Que é um videozinho que fala: porque se você se relacionar com uma mulher que tem filhos, você vai ter que pagar pensão alimentícia para os filhos dela. E estamos vendo muitos homens que não querem mais se relacionar com mulheres com filhos, com medo de ter que pagar a pensão da tal filiação socioafetiva. Então, como a gente já falou de todos os problemas do Lucas, né? Eu quis trazer esse sobre a dificuldade de relacionamento e esse mito que os advogados, principalmente, estão vendendo nas redes sociais, meio que colocando o homem e a mulher um contra os outros, porque hoje, para tu crescer em números nas redes sociais, tu vai ter que ou defender o homem ou defender a mulher. Defender o meio termo, defender que todo mundo erra, isso não dá seguidor. Então, eles falam mesmo: olha, se tu casar com uma pessoa, tu vai ter que pagar a pensão do filho dela. Só que não é bem por aí. A pensão que vem com uma filiação socioafetiva é só quando realmente há vínculo entre aquela pessoa e a criança. E eu já tive o marido da Silvana. O marido da Silvana, eu fiz o reconhecimento de paternidade dele com o padrasto dele, né? Que hoje é o pai. Por quê? Porque foram 50 anos de vínculo. Aquele padrasto criou ele. Aquele padrasto quis reconhecer o marido dela como filho. Já tive situações de mães que reconheceram aí 3 crianças como suas filhas. Tinha a mãe biológica, mas não, ela foi lá e reconheceu. Já tive situações que terminou o relacionamento e a pessoa quis continuar convivendo com a criança. E foi lá e falou: não, mas eu sinto que é meu filho. É realmente como se fosse. Eu não tenho problema de pagar a pensão alimentícia, porque eu quero continuar convivendo com a criança. Então, se existe esse vínculo a ponto de, não, eu quero continuar convivendo, isso sim é uma situação de afetividade a ponto de gerar um vínculo que tem que ser registrado e daí sim gera direito a uma pensão. Então não é vou namorar uma pessoa, vou terminar e ela já vai pedir ali a pensão e já vai ganhar. É muito mais difícil. Então não deixem de namorar pensando que vai ter que pagar a pensão. E por fim, em relação a isso tudo que a gente falou do Lucas e de outros casos que a gente trouxe, eu gosto de ressaltar uma coisa. Isso tudo que a gente está vivendo, esse mundo acelerado, cheio de redes sociais, cheio de problemas, de brigas, ele está nos adoecendo. E isso reflete no trabalho, isso reflete na quantidade de atestado que a gente pega, isso reflete na produtividade e isso reflete lá no INSS. Hoje às vezes a gente não está nem preocupado ainda com se aposentar, né? Mas lá na frente o INSS ele não vai ter condições de pagar tudo. Hoje já é difícil, ainda mais agora depois do rombo, né? Do golpe nos velhinhos. Então, a gente tem que pensar nisso, que a gente investir o tempo em terapia, contratar um bom advogado, se cuidar é um investimento pra gente, uma prevenção pra gente, mas também para a sociedade, que é quem está pagando a conta do INSS. É a gente que está pagando a conta do INSS para um monte de gente que está muito deprimida, muito ruim por causa de relações conflituosas de seus pais, seus traumas familiares que não foram tratados, e a gente está pagando o afastamento dessas pessoas. Melissa, só antes de você fazer a sua finalização, as pessoas elas têm uma tendência de olhar as redes sociais e dizer: meu marido tem isso, isso e isso, porque eu vi a blogueirinha tal, a psicóloga tal falando isso e olha, encaixou certinho. Não, redes sociais não estão aí. A gente faz, né? A Melissa falou que eu sou blogueira, na verdade não é tanto assim, mas tudo que a gente constrói em redes sociais é só para abrir a mente das pessoas e olhar a importância de você ir para um consultório, fazer uma terapia, ajustar uma vida. Lucas, bem tratado, ele não chega a ser o adulto que a gente caracterizou aqui. Assim como entrou no processo de divórcio, faz todo o processo junto com uma terapeuta, busca um advogado, faz corretamente,
porque aí você tem a segurança de que essa coisa vai ficar bem feita lá atrás, o filho não vai sofrer. Então, não é em redes sociais que a gente busca com um profissional que você vai ter o atendimento olhando para cada característica daquela família, daquela criança, daquelas pessoas envolvidas. E aí o resultado é muito, muito melhor, sem traumas. E a gente falou muito aqui dos conflitos, dos problemas, né? Tanto que o tema era esse. E a gente falou um pouco com seriedade, um pouco com brincadeira, mas a gente falou porque a família é o momento, é o local, é o acolhimento. É de lá que a gente sai com as nossas experiências, que a gente vai pro mundo, é pra lá que a gente volta, é o nosso local de afeto, de pertencimento, de recomeço. Se tudo é errado, a gente tem que saber que a gente pode voltar pra nossa família, né? Eu até falo em casos de violência doméstica, por exemplo, muitas vezes a mulher não volta para a família porque acha que não pode voltar. Minha prima vai casar agora em novembro e isso foi uma das coisas que eu falei para ela, assim, olha, se algum dia der algum problema no teu casamento, tu achar que não tem diálogo que resolva, que não tem o que fazer, chegou uma agressão, alguma coisa, a tua família sempre vai estar aqui para te apoiar. Então volte para casa. Isso é muito importante. E até quando eu resolvi me divorciar, né, meu medo maior era, meu avô vai ficar muito indignado. Meu avô foi a primeira pessoa que falou assim, não, tá dando certo, volta pra casa que a gente é tua família e a gente te cuida. Voltei. Até nas famílias mais queridas, mais idealizadas, há desentendimentos, né? Às vezes a gente tá falando aqui como se a família fosse perfeita, existe família também que não é. Mas, família... Até eu escolhi aqui as fotos propositalmente, porque às vezes família são os amigos que a gente escolheu, que dividem o prédio com a gente, são os amigos, às vezes uma família que é só uma mãe e uma filha, às vezes uma família que é o pai e a mãe casados, né? Então a gente tem vários tipos de família, o importante é a gente ter uma família para onde voltar. E a gente está falando disso tudo, né? Porque quando a gente consegue dar nome ao conflito, aos problemas, saber o que a gente está passando, é mais fácil a gente corrigir, a gente organizar a rota, né? E se reconstruir, ou evitar, né, que alguma coisa pior aconteça. E também para não fazer igual aquilo com os filhos, né? Às vezes, o pior precisa acontecer para que a gente tome coragem para ir fazer o melhor. Obrigada. Se quiserem fazer perguntas ainda, estamos aqui. Se a Kátia deixar 20 minutos, a gente tá ali, em cima. Isso que eu ia falar, de repente alguém, né, eu tava ali ouvindo alguns comentários e claro, né, eu também sou fruto de separação de pais, claro que há 30 anos atrás, né, porque a gente não tão mocinha, né, as relações eram outras e a gente não conversava, né, mas hoje eu tenho um filho, né, tô aí construindo, e até para entender às vezes as relações, né, às vezes a gente fala coisa, nós estamos indo para não caminhar para isso, mas se caminhar e como que nós vamos fazer, como entender essa relação. Então acho que também deixar aqui também quem quer fazer, né, alguma pergunta ou lembrou de algum fato, né, que você viveu ou alguém perto de você que viveu, que venha aí mostrar o desafio que é de fato viver nessa relação familiar e sobretudo, gente, o impacto que isso traz nas nossas relações. Às vezes o colega que está do lado, o teu vizinho, né? Às vezes não está na tua família, porque tu tem uma família que não chegou a este momento, mas às vezes você viu o sofrimento de outro, né? Então acho que isso é bom pra gente, porque a gente tem poucos momentos para refletir sobre isso, né? E é mês de família, então a gente também tem que falar alguns temas aí que são poucos corajosos que se falam sobre isso. Alguém tem algum comentário, lembrou de alguma coisa enquanto elas estavam falando? Todo mundo quietinho. Então, né? Na outra vez tinha um monte de pergunta. O tema, né? Na outra foi sobre assédio? Foi assédio, né? Assédio, mas caloroso, né? Não tem pergunta? Bom, se não tem pergunta, eu quero, em nome do hospital, em nome da CIPA, né, fazer aqui o nosso agradecimento. Eu vou convidar 2 cipeiros para fazer entrega para elas, né? Já que eu fiz a abertura, vamos botar esse cipeiro. Cadê a nossa presidente da CIPA? Josiane, por favor, pega um livro ali para a gente entregar. E vamos